Olha, no geral havia queixas da população em relação à questão do alto nível de desemprego, da corrupção, da falta de liberdade política, a repressão do governo do Bashar al-Assad. Com a chamada Primavera Árabe, que atingiu o norte, principalmente o norte da África, mas outro no Oriente Médio, na Península Arábica, por exemplo, os protestos acabaram se intensificando na Síria. E, durante os protestos, as Forças Armadas sírias fizeram uma repressão mais dura, inclusive, em algumas situações, atirando contra a população. Isso elevou as tensões, aumentou os protestos, aumentou a repressão, e grupos contrários ao governo, eles acabaram pegando em armas. Alguns deles já possuíam essas armas antes da própria Primavera Árabe. Esses grupos acabaram crescendo no interior, até que em 2012 os enfrentamentos chegaram à capital e na segunda cidade, maior cidade do país, que era a cidade de Alepo. A partir daí se instalou a guerra civil. Tem inúmeros atores. Inicialmente havia o governo e as suas forças, as forças de segurança do país, contra diversos grupos de oposição, incluindo o chamado Exército Livre da Síria e, a partir de alguns anos atrás, o que se chamou de Conselho do Comando Revolucionário, que é um comando que congrega cerca de 72 diferentes facções que lutavam na Síria. Bom, a eles a gente pode adicionar a Frente al-Nusra, que é um grupo considerado terrorista ligado à Al-Qaeda, que já atuava dentro da Síria, e, posteriormente, o Estado Islâmico, que nasce no Iraque e se aproveita da situação de caos da guerra civil na Síria para se instalar também no país. Outro ator importante dentro do conflito são os curdos, a comunidade curda, e que sempre procuraram ter uma maior autonomia dentro do país, além daquele velho sonho de se criar um Estado curdo, e que envolve curdos tanto da Síria, mas principalmente da Turquia, do Irã e do Iraque. Mas os curdos na Síria, eles querem, e que já queriam antes da Guerra Civil, uma maior autonomia na região em que eles são maioria, que eles dominam. Olha, na minha opinião, os externos, eles sempre estiveram ligados à guerra civil. Até porque, na realidade, a guerra, ela se iniciou porque grupos contrários ao governo estavam armados. E eles foram armados por alguém de fora. E aí entra um papel tanto da Arábia Saudita, como principalmente no mundo ocidental da França, mas também um apoio dos norte-americanos, que queriam a queda do presidente Assad. Quando começa a Guerra Civil, esse apoio ele se torna maior. Então, o apoio, principalmente com armas, para esses grupos contrários ao Assad, ele aumenta. Ao mesmo tempo, a gente tem uma posição mais firme da Rússia. Então, é essa posição da Rússia, mas também do Irã, falando em termos regionais, apoiando de todas as maneiras, inclusive enviando combatentes, armamento e participando do combate, é que acabou, vamos assim dizer, igualando as forças dentro da guerra. E aí nenhum lado, nenhum outro tinha um poder suficiente para ganhar a guerra. A realidade é essa. Os grupos contrários ao Assad, apoiados por países do Ocidente, pela Arábia Saudita, o governo e as suas forças apoiados principalmente pela Rússia e o Irã, o
o que deu uma, vamos dizer assim, uma igualdade em termos de capacidade dentro da guerra. E aí a guerra se prolonga, né? E continua até hoje. E com isso também não foi possível se aprovar nenhuma ação, nenhuma intervenção, como aconteceu na Líbia, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, porque a Rússia simplesmente bloqueou todas as iniciativas do Conselho, né? E até em termos de negociações, a Rússia insiste em que o Assad deve continuar como presidente do país e se achar uma fórmula, né, de se dividir o poder dentro do país, mas não indica aceitar a queda do presidente.